1948, usando dados de mais de 3 milhões de relatórios de campo de batalha das Guerras Mundiais I e II, o recém-criado Escritório de Pesquisa Operacional Civil dos Estados Unidos começou a emitir relatórios sobre novos tipos de batalhas que nossos soldados estavam enfrentando. Relatórios indicavam que a maioria dos combates era a curta distância e o principal fator de baixas era o total de disparos. Precisão e mira já não eram mais importantes em uma arma de campo. Nossos soldados de infantaria precisavam não apenas de armas mais leves, mas também de munição mais leve. Pois o campo de batalha estava menor. A equipe que conseguisse carregar e disparar mais munição teria mais chances de vencer a batalha e possivelmente a guerra. Conforme a paisagem e a psicologia da guerra evoluíram e o medo do comunismo nos levou à Guerra da Coreia. E por fim, ao Vietnã, indivíduos corajosos dentro e fora do campo de batalha trabalharam incansavelmente para garantir que nossos soldados estivessem equipados com as armas mais recentes e avançadas. Em 1965, ficou claro para o presidente Lyndon Johnson que seria necessária uma escalada das forças militares dos Estados Unidos da América para combater os comunistas do Vietnã do Norte. A guerra terrestre começou oficialmente para as forças dos Estados Unidos da América quando 3.500 fuzileiros navais foram enviados em 8 de março. Em dezembro, esse número já havia aumentado para mais de 200 mil. Em uma missão defensiva para apoiar o exército do Vietnã do Sul e aliados, as forças dos Estados Unidos da América precisavam das armas certas para enfrentar um novo tipo de inimigo em um campo de batalha diferente. Baseado em uma série de armas experimentais derivadas do ME-1, incluindo projetos apresentados por John Garand, os militares dos Estados Unidos testaram dezenas de projetos de 1945 até 1951. Finalmente, enviando o fuzil que seria designado como M14 em julho de 1959. Atrasos na produção fizeram da 101ª Divisão Aerotransportada a única totalmente equipada com a nova arma até o fim de 1961. Nossas forças só estariam totalmente equipadas com o novo fuzil em julho de 1965. Quando as forças dos Estados Unidos da América estavam equipadas com o fuzil, seu uso na Guerra do Vietnã logo revelou seus pontos fortes e fracos. Os cartuchos NATO de 7,62 milímetros penetravam muito bem em arbustos e coberturas, e a arma tinha um alcance de tiro de mais de 2.000 pés de energia na boca do cano. Por outro lado, os primeiros modelos do fuzil tinham coronhas de madeira que inchavam e expandiam no clima úmido da selva, afetando a precisão do fuzil. No modo totalmente automático, o recuo era tão intenso que a arma de fogo ficava quase incontrolável em combate, tornando impossível mirar. Finalmente, a vegetação densa da selva, combinada com o comprimento e o peso do M14, tornava o fuzil um fardo incômodo para os soldados de infantaria.
Devido a esses problemas, o M14 foi o último fuzil de batalha distribuído em grande quantidade às forças dos Estados Unidos. Atualmente, o M14 é utilizado principalmente como arma cerimonial por guardas de honra, de bandeira e equipes de demonstração. Nos anos 90, o fuzil foi modificado para atirador designado e distribuído a equipes especiais de segurança e atiradores de elite. O 1º Batalhão do Regimento de Infantaria dos Estados Unidos é a única unidade de combate do Exército onde o M14 ainda é equipamento padrão. Em 1966, o secretário de Defesa, Roberto McNamara, autorizou a substituição do M14 pelo M16 como o fuzil de serviço padrão. Isso não foi recebido com aprovação unânime. Muitos soldados mantiveram seus M14, ridicularizando o M16 como um brinquedo frágil e pouco potente da Mattel. A arma era muito leve, pesando só 6 libras, carregada com 20 cartuchos. O cartucho de pequeno calibre 5.56 NATO contribuiu para as preocupações iniciais sobre a falta de poder de fogo da arma, mas testes realizados pelo Comando do Exército Continental dos Estados Unidos, sob o comando do general Willard G. Wyman, concluíram que uma equipe de 8 homens, cada um armado com o M16, tinha o mesmo poder de fogo que uma equipe de 11 homens armados com o M14. Em outubro de 1961, a Armalite, fabricante inicial do fuzil, então conhecido como Armalite Rifle 15, enviou 10 novas armas às forças aliadas no Vietnã para testes em batalhas reais. Após uma resposta entusiasmada, mais 1.000 foram enviadas para os aliados no ano seguinte. As unidades de operações especiais dos Estados Unidos da América elogiaram a arma e a Força Aérea dos Estados Unidos da América a adotou oficialmente como M16 em 1962, mas os primeiros carregamentos chegaram aos soldados americanos sem instruções ou materiais de limpeza. Os primeiros modelos também não tinham o cano e a câmara cromados presentes na M14, o que dava uma robustez àquele rifle anterior que não estava presente na M16. Sujeira e corrosão da pólvora e do óleo causavam uma falha de travamento na M16, chamada falha de extração, em que o estojo disparado ficava preso na câmara, impedindo novos disparos. Embora o peso mais leve e a munição menor permitissem que um soldado carregasse mais munição e, assim, tivesse mais poder de fogo, os problemas de durabilidade e funcionalidade da M16 se mostraram fatais em mais de uma ocasião, como observa um fuzileiro naval. Partimos com 72 homens e retornamos com 19. Acredite se quiser, sabe o que matou a maioria de nós? Nosso próprio fuzil. Praticamente todos os nossos mortos foram encontrados com seu M16 desmontado ao lado, onde tentavam consertá-lo. Embora os primeiros problemas com o M16 tenham dado à arma uma reputação de pouca confiabilidade, algo que persiste até hoje, os fabricantes logo lançaram o M16A1, um modelo que corrigiu as falhas letais da versão anterior. A câmara e o cano agora tinham revestimento de cromo. Treinamento intensivo foi fornecido às nossas tropas e materiais de limpeza adequados foram distribuídos aos soldados junto com as armas. O primeiro grande conflito da Guerra do Vietnã foi a Batalha de Antietam, começando com a batalha na zona de pouso X-Ray. Na semana anterior ao Dia de Ação de Graças de 1965, o Exército dos Estados Unidos da América enfrentou o do Vietnã do Norte pela primeira vez.
Foi uma batalha que resultaria em 3 medalhas de honra distintas. Uma dessas foi conquistada pelo primeiro-tenente Walter Joseph Marm. Joe Marm tinha acabado de sair da escola de candidatos a oficial e da escola de Rangers quando recebeu novas ordens. Estava sendo criada a primeira divisão de cavalaria do Exército, que precisava de oficiais. O tenente Marm foi designado ao 7º Regimento de Cavalaria, cujo comandante mais conhecido foi o general George Armstrong Custer. As unidades aerotransportadas testavam helicópteros para transportar rapidamente tropas onde eram necessárias na batalha. E a primeira batalha para a qual os helicópteros os levariam seria a de Ia Drang. Uma batalha que parecia que se transformaria em uma derrota tão ignominiosa quanto a de Custer. Regimentos do Exército do Vietnã do Norte, tentaram destruir um acampamento das Forças Especiais dos Estados Unidos da América e a primeira divisão de cavalaria os perseguia. Em 14 de novembro de 1965, essa perseguição levou o 1º Batalhão do 7º Regimento de Cavalaria ao Vale Ia Drang para uma missão de busca e destruição. O comandante do batalhão, tenente-coronel Hal Moore, foi o primeiro a entrar no vale com membros da Companhia Bravo. 16 helicópteros levaram a Companhia Bravo à zona de pouso Chex Ray, no nordeste da montanha Chupong. Eles iriam garantir a zona de pouso e aguardar as companhias Alpha, Charlie e Delta. Vista de cima, a zona de pouso Chex Ray parecia plana e aberta. No chão, era uma história diferente. A zona de pouso estava coberta com capim elefante de até 1,5 metro de altura, perfeito para esconder soldados inimigos. Enormes cupinzeiros pontilhavam a área, grandes o suficiente para fornecer cobertura para unidades de armas. O coronel Moore sabia da presença inimiga nessa área. O que ele não sabia era que 3 regimentos do Exército do Vietnã do Norte estavam nas proximidades. Muito mais soldados do que a companhia que ele conseguiu trazer até agora. Com o M16A1 e variantes, as Forças Armadas dos Estados Unidos da América adotaram sua nova arma padrão. Em 1968, o M16A1 já havia sido amplamente aceito entre nossas tropas e substituiu oficialmente o M14 em 1970. A produção total mundial da família de armas M16 ultrapassa 8 milhões, tornando-a a arma de fogo mais fabricada de seu calibre, e ela esteve presente em todos os conflitos envolvendo os Estados Unidos desde a Guerra do Vietnã. O sistema de armas M16, desenvolvido pela primeira vez por John Stoner há quase 50 anos, é uma arma de longa data. Realmente foi bastante odiada quando foi desenvolvida pela primeira vez, sendo utilizada pelos soldados do Exército dos Estados Unidos da América no Vietnã. Haviam boatos circulando de que a arma era autolimpante e houve muitos problemas com a munição escolhida. Aparentemente houve problemas com o pó sujando o mecanismo. As tolerâncias dessa arma são tão justas que ela era vulnerável à sujeira e travamentos. É uma arma que já teve a maioria dos defeitos corrigidos. É extremamente durável. Na época em que foi desenvolvida, era considerada uma tecnologia quase futurista. Essa era uma arma completamente desprovida de madeira, como todas as armas de fogo militares dos Estados Unidos da América até então. Era leve, muito portátil e disparava um novo tipo de cartucho, o cartucho calibre 223 ou 5,56 milímetros. Acreditava-se que um cartucho de tamanho menor permitiria que os soldados do Exército dos Estados Unidos da América carregassem muito mais munição consigo. E é uma arma que as pessoas estão procurando substituir no Exército dos Estados Unidos da América, mas acho que ela ainda vai estar em uso com nossos soldados por muito tempo.
Durante a Guerra do Vietnã, a metralhadora M60 ganhou o apelido de O Porco, devido ao tamanho imenso da arma. Desde o Vietnã, a M60 serviu em todas as Forças Armadas dos Estados Unidos. Oficialmente adotada em 1957, a metralhadora alimentada por fita era operada por equipes de 2 ou mais soldados. Desde 2005, a M60 ainda está em uso pela Guarda Costeira e pela Marinha. O Exército ainda utiliza a M60 como metralhadora em helicópteros. O Corpo de Fuzileiros Navais retirou oficialmente a M60 de serviço e a substituiu pela M240 aprimorada nos anos 1980. Nos anos 1950, o projeto Niblick tentou desenvolver uma arma para soldados dos Estados Unidos da América que lançasse projéteis explosivos mais longe que um fuzil lança-granadas e fosse mais portátil que um morteiro. O projeto conseguiu criar uma granada de 40 por 46 milímetros, mas não conseguiu desenvolver um lançador que fosse eficaz com mais de um disparo. O M79 foi adotado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos da América em 15 de dezembro de 1960, sendo amplamente distribuído para equipes no Vietnã no ano seguinte. Ganhando os apelidos de Thumper, Blooper e Bloop Tube por causa do som distinto da arma, o lançador de granadas M79 era capaz de disparar uma variedade de munições de 40 milímetros, incluindo munições explosivas, de fumaça e de iluminação. Um lançador de granadas compacto foi muito útil durante os anos no Vietnã, especialmente para penetrar portas, janelas e veículos de carroceria leve, assim como eliminar grupos inimigos em combate corpo a corpo ou sob cobertura de áreas mortas. A arma parecia uma espingarda de cano cerrado, mas os granadeiros do M79 ainda encurtaram mais o cano e a coronha, deixando o lançador de granadas ainda mais compacto. Embora o M79 fosse preciso em distâncias de até 350 metros, o design de tiro único da arma podia ser uma desvantagem em situações de combate corpo a corpo, especialmente porque os granadeiros geralmente levavam apenas uma faca e uma pistola para a batalha, em vez do fuzil padrão de infantaria. Mesmo que um soldado tivesse o luxo de tempo para recarregar durante uma batalha, o M79 conseguia, no máximo, disparar cerca de 6 tiros por minuto. Durante a Guerra do Vietnã, lançadores de granadas como o M203 foram criados como acessórios para os fuzis M16, substituindo em grande parte o M79 no campo de batalha. Nos últimos anos, o M79 tem sido usado pelos Navy SEALs da Marinha dos Estados Unidos da América e pelas Forças Especiais do Exército por sua precisão e alcance superiores aos acessórios sob o cano. Na Operação Liberdade do Iraque, o M79 foi usado para remover IEDs de estradas e campos de batalha. O M79 também pode ser usado de forma não letal para controle de multidões em situações de tumulto. O FBI e outras agências de aplicação da lei usam o M79 para disparar cartuchos de gás ortoclorobenzilideno malononitrila M651 e outras agências em muitos outros países usam granadas de esponja M1006 e munições de dispersão de multidão M1029. Para diminuir o peso dos equipamentos dos soldados na selva do Vietnã, o lançador de granadas M203 foi criado como acessório dos fuzis M16. No entanto, muitas variantes do lançador são compatíveis com uma variedade de fuzis de assalto. Lançadores de granadas independentes, como o M79, podiam não ser ideais em tiroteios curtos, mas a imprevisibilidade da Guerra do Vietnã os tornou indispensáveis.
O M203 permitia que um soldado alternasse de forma rápida e fácil entre seu fuzil e o lançador de granadas. E mais importante, garantia que os soldados de infantaria não precisassem carregar artilharia adicional. Em serviço desde 1969, o M203 ainda é usado pelos fuzileiros navais, Força Aérea e Marinha, mas o Exército planeja substituí-lo em breve pelo moderno M320, outro lançador de granadas, sob o cano com mira especializada para ambientes claros e escuros, culatra lateral e disparo de dupla ação. Acessórios para outros sistemas de armas foram inspirados no M203, como o Heckler e Koch AG-36, para uso na família de fuzis de assalto alemã G-36, assim como o russo Granatomet Pistoletny 25 para uso com o Avtomat Kalashnikov 47 e suas variantes. Fabricantes e projetistas da União Soviética, assim como os desenvolvedores de armas dos Estados Unidos da América, também aprenderam com dados da Segunda Guerra Mundial. Inspirado pelo Sturmgewehr 44 dos alemães, uma arma que continuamente se mostrou vantajosa nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, Mikhail Kalashnikov começou a projetar o que viria a ser conhecido como um dos primeiros fuzis de assalto verdadeiros e uma das armas mais icônicas para os opositores do Ocidente. Enquanto comandava um tanque no Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial, Kalashnikov foi ferido na Batalha de Briansk, em outubro de 1941, incidente que lhe trouxe terríveis lembranças e pesadelos. Enquanto se recuperava no hospital, Kalashnikov ficou obcecado em criar uma submetralhadora que desse ao seu país natal uma vantagem sobre seus inimigos. Foram os alemães os responsáveis pelo fato de eu ter me tornado um fabricante de armas. Sem eles, eu teria feito máquinas agrícolas. O Avtomat Kalashnikov 47 era um híbrido de muitas armas que vieram antes dele. O gatilho e os travamentos duplos, e o canal de destravamento do M1 Garand e do M1 Carbine, os mecanismos de segurança do Browning Remington modelo 8, e o sistema de gás e o layout da inspiração da arma, o Sturmgewehr 44. A arma era robusta, confiável e fácil de limpar e manter. O cano e a câmara cromados evitavam a corrosão que causava mau funcionamento e travamentos em outros fuzis, como o M16. O carregador curvo inovador garantia a alimentação mais suave da munição à câmara. Todos esses fatores faziam da arma um recurso valioso para qualquer aliado da União Soviética. Enquanto a União Soviética adotou oficialmente a arma em 1949, a reputação do Avtomat Kalashnikov 47 como um ícone anti-Ocidente foi consolidada quando foi utilizada pelo Vietcong durante a Guerra do Vietnã. O design simples tornava a arma fácil de adaptar para a produção em massa, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas forneceu o Avtomat Kalashnikov 47 para muitos de seus aliados a um custo muito baixo durante a Guerra Fria. O Avtomat Kalashnikov 47 mostrou-se muito vantajoso contra as forças dos Estados Unidos. Hoje, o Avtomat Kalashnikov 47 é para alguns um símbolo do mal, mas para outros um símbolo de liberdade. No Ocidente, o fuzil é retratado na mídia e na literatura como a arma de insurgentes, gangsters e terroristas estereotipados. Nos anos finais da Guerra Fria, a União Soviética forneceu o fuzil para a Síria, Líbia e Irã em suas campanhas contra Israel. E o comércio no mercado negro fez com que o Avtomat Kalashnikov caísse nas mãos de organizações terroristas como a Al-Qaeda e o Talibã, além de agentes de cartéis de drogas atuando no México. No entanto, em alguns países, o Avtomat Kalashnikov 47 se tornou peça-chave em operações para derrubar regimes opressores,
E o fuzil é um símbolo revolucionário em países como Moçambique, onde a arma foi tão fundamental para a ascensão da liderança atual ao poder que o Avtomat Kalashnikov 47 aparece em destaque na bandeira do país. Outro fuzil que foi utilizado pelo Vietcong e pelo exército do Vietnã do Norte e que, em certos momentos, mostrou-se vantajoso em batalhas contra as forças dos Estados Unidos foi o Samozaryadny Karabin Systemy Simonova russo e sua variante chinesa, o fuzil tipo 56. O fuzil semiautomático, desenvolvido por Sergei Gavrilovich Simonov em 1943, foi uma das primeiras armas para o cartucho 7,62 por 39 mm M43, depois usado no Avtomat Kalashnikov 47. O projetista, que trabalhava para o Departamento de Design e Desenvolvimento Soviético no arsenal de Tula, na Rússia, também havia desenvolvido anteriormente o Simonov Fuzil Automático Simonov 36, um dos primeiros fuzis automáticos de fogo seletivo que foi utilizado nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, até 1940. Assim como os analistas e projetistas dos Estados Unidos, os soviéticos perceberam que uma arma mais leve disparando cartuchos de tamanho intermediário permitiria aos soldados carregar mais munição e continuar atirando enquanto o inimigo recarregava ou ficava sem artilharia. O Samozaryadny Karabin Systemy Simonova russo utilizava um layout tradicional de carabina, com coronha de madeira e sem empunhadura de pistola. O fuzil possui baioneta tipo lâmina acionada por mola. A câmara carregada por cima aceita munição individualmente ou com carregador em tira de 10 munições. A robustez, confiabilidade, fácil manutenção e baixo custo da arma compensavam problemas do fuzil, como precisão e disparos acidentais. Se mal mantido, o Samozaryadny Karabin Systemy Simonova pode disparar acidentalmente, entrando em fogo automático descontrolado e esvaziando o carregador. Durante a Guerra Fria, os soviéticos forneceram ou os próprios fuzis Samozaryadny Karabin Systemy Simonova, ou os projetos e direitos de fabricação do fuzil para muitos de seus aliados. Mais de uma dúzia de países fabricaram e venderam o fuzil em várias variantes. Como resultado, foram produzidos cerca de 15 milhões de fuzis Samozaryadny Karabin Systemy Simonova ou suas variantes. Hoje, o Samozaryadny Karabin Systemy Simonova é usado em muitos países como arma cerimonial e se tornou um item de colecionador popular no mundo todo, até mesmo nos Estados Unidos. O Samozaryadny Karabin Systemy Simonova russo e seu equivalente, o tipo 56 chinês, junto com o Avtomat Kalashnikov 47, forneceram ao Exército Popular do Vietnã e ao Vietcong armas confiáveis e robustas, muito mais adequadas às condições sujas e úmidas da selva vietnamita, o que se mostrou uma vantagem sobre as forças dos Estados Unidos. Após 8 anos e mais de 50 mil baixas americanas, o envolvimento militar dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã terminou em 15 de agosto de 1973. 3 anos depois, em 30 de abril de 1975, as forças do Vietnã do Norte capturaram Saigon, encerrando efetivamente a guerra e iniciando a reunificação do Vietnã em uma república comunista mais uma vez. Após a Guerra do Vietnã, o Corpo de Fuzileiros Navais pediu atualizações no M16, baseando-se nas experiências com a arma durante o conflito. Os fuzileiros navais adotaram o novo M16A2 no início dos anos 1980 e o Exército dos Estados Unidos da América fez o mesmo no final da década, substituindo o M16 como fuzil padrão. O M16A2 foi equipado com um cano mais grosso do que seu antecessor para resistir à flexão no campo de batalha e combater o superaquecimento após longos períodos de disparo contínuo. Quando comparado ao Avtomat Kalashnikov 47, eu, pessoalmente, preferiria o Kalashnikov. Eu acho que é uma arma muito mais simples e robusta. Um soldado me disse que o som mais assustador é ouvir um clique quando espera um estouro.
E um M16, por causa de suas tolerâncias apertadas, é propenso a travar, enquanto um automate Kalashnikov 47 é muito mais simples. E se você quer atirar em alguém, escolha a confiabilidade. Sempre, o tempo todo. Hoje, os M16A2 ainda servem no Exército, Força Aérea, Marinha e Guarda Costeira. O Corpo de Fuzileiros Navais, sempre pioneiro em novas tecnologias de armamento, assim como algumas unidades do Exército dos Estados Unidos da América, adotou o M16A4 como fuzil de assalto padrão. Apesar da derrota na Guerra do Vietnã, fabricantes e projetistas de armas aprenderam lições do campo de batalha e buscaram dar aos soldados uma nova arma com mais poder de fogo, sem ser pesada demais. Uma variante americana da Fabrique Nationale Minimi, de design belga, a metralhadora leve M249, tem sido usada em combate por soldados americanos em todos os conflitos envolvendo os Estados Unidos desde a invasão do Panamá em 1989. Planos para desenvolver uma metralhadora calibre 5.56 surgiram dentro do Programa de Armamento Leve do Exército em 1968. No entanto, não se acreditava que uma arma tão grande seria útil para nossos soldados. O projeto só foi totalmente financiado após novos testes do cartucho 5,56 mostrarem seu desempenho superior. Em 1976, a arma experimental, que viria a ser conhecida como metralhadora leve M249, foi projetada, construída e testada. Parecia que os soldados não precisariam mais depender de fuzis ou artilharia pesada para fogo automático sustentado. Antes da metralhadora leve, ou arma automática de esquadra, como foi originalmente designada, as principais metralhadoras usadas pelo nosso exército eram a metralhadora M2, que geralmente precisava ser montada em um veículo, e a M60, que era um pouco mais portátil, mas ainda extremamente pesada. Ambas as armas exigiam uma equipe de pelo menos 2 soldados para operar de forma eficiente. Os fuzis M14 e M16, apesar do modo totalmente automático, não foram feitos para o fogo rápido sustentado exigido para superar um inimigo. As armas superaqueceriam e emperrariam. E os carregadores dos fuzis, que só comportam até 30 munições, eram uma gota no oceano comparado à cadência de tiro da metralhadora leve. A metralhadora leve M249 possui ação a gás, ferrolho aberto e pesa até 22 kg totalmente carregada. A arma é alimentada por fita e não por carregador, mas a M249 pode ser equipada com carregadores da OTAN caso acabe a munição em fita. Isso, aliado a fatores como um cano substituível e refrigerado a ar, permite uma cadência de tiro de até 800 disparos por minuto. O bipé dobrável com pernas ajustáveis dá à arma uma estabilidade e precisão normalmente encontradas apenas em rifles ou artilharia mais pesada, e a arma tem um alcance efetivo de mais de 1000 jardas. A M249 foi adotada pelos fuzileiros navais em 1984, mas problemas como superaquecimento e bordas afiadas suspenderam sua produção no ano seguinte. Nos anos 1990, esses problemas foram resolvidos e a metralhadora leve foi usada pelas forças americanas na Primeira Guerra do Golfo, Somália, Bósnia e Kosovo. A partir de 11 de setembro de 2001, as forças dos Estados Unidos entraram no Afeganistão como parte da guerra ao terror. Em 2003, as operações se intensificaram no Iraque com a Operação Liberdade do Iraque. Em ambos os conflitos, soldados dos Estados Unidos da América levaram M249 para a batalha. Nessa época, muitas armas já estavam em serviço há 20 anos, e as condições arenosas da guerra no deserto causavam problemas de entupimento e travamento na metralhadora leve. A arma estava ficando cada vez menos confiável em combate.
Relatos indicam que algumas armas estavam soldadas por pontos e outras presas com fita adesiva. Hoje, o Corpo de Fuzileiros Navais está testando alternativas mais leves com o carregador AM-249, como o fuzil automático de infantaria M27, em um esforço para avançar ainda mais as vantagens dos nossos soldados nos campos de batalha do futuro. A Comissão de Planejamento de Armas Leves dos Serviços Conjuntos foi criada nos anos 1970 para padronizar as armas de fogo usadas em todos os ramos das Forças Armadas. Na década de 1980, o comitê realizou um concurso de design para substituir a arma lateral padrão usada, de alguma forma ou outra, por todos os ramos desde antes da Primeira Guerra Mundial, a pistola M1911A1. A adoção da Beretta M9 foi um dos únicos 2 grandes programas de armas laterais em um século da história militar dos Estados Unidos. Hoje, a M9 ainda é a arma lateral padrão em todo o Exército, Marinha e Força Aérea dos Estados Unidos. O Corpo de Fuzileiros Navais começou a substituir a M9 e outras armas de campo pelo fuzil carabina M4. Continuando a adaptar armas para combate corpo a corpo, em 1984, a Colt Manufacturing Company projetou uma nova carabina de assalto, mais leve que o M16A2, com maior cadência de tiro e velocidade. Eugene Stoner, projetista do M16 e de muitas outras armas de fogo para a empresa Armalite, criou a carabina M4 como uma variante mais curta e leve do M16A2. Os fuzis têm cerca de 80% de suas peças em comum. As Forças Armadas dos Estados Unidos da América adotaram oficialmente a M4 em 1994 para substituir a submetralhadora M3 e o fuzil M16A2. Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais até o posto de tenente-coronel e suboficiais receberam o fuzil para substituir a pistola M9, em um esforço para reforçar a doutrina do Corpo de Fuzileiros Navais. Todo oficial é um atirador. A carabina M4 substituiu amplamente a submetralhadora nas forças dos Estados Unidos da América por conseguir perfurar coletes à prova de balas modernos. A arma deve se tornar o novo fuzil padrão dos soldados americanos, substituindo o M16. Em 2009, o Exército dos Estados Unidos da América assumiu o projeto da M4 para permitir que outros fabricantes competissem com seus próprios modelos, mantendo a vantagem das tropas na guerra ao terrorismo. Da lança de fogo e do pederneira ao M16, e a carabina M4, as armas vêm evoluindo desde antes da fundação da nossa grande nação. Até mesmo aqueles que já trabalharam com os adversários da América viram a importância da história e da tradição, mesmo ao projetar algo completamente novo. Como disse Mikhail Kalashnikov, cada projetista parece ter seu próprio caminho, seus próprios sucessos e fracassos. Mas uma coisa é clara, antes de tentar criar algo novo, é vital ter uma boa compreensão de tudo o que já existe nesse campo. Eu mesmo tive muitas experiências que confirmam isso. quando futuros oponentes perturbarem a paz, que vantagens os soldados terão sobre o inimigo? Atualmente, o Exército dos Estados Unidos está realizando um concurso de design em busca do que foi chamado de carabina individual. A arma teórica substituirá até mesmo a ainda nebulosa M4 nas mãos dos operativos do Exército, mostrando que os militares americanos, designers e fabricantes estão trabalhando para garantir a superioridade futura da arma e continuar a evolução das armas de fogo.
Obrigada por assistir. Se você quiser nos ajudar a produzir mais conteúdos históricos interessantes como este, por favor, curta, comente abaixo e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E lembre-se de se inscrever para manter a história acontecendo.